induzirão você a refletir sobre a vida e melhorar a qualidade das suas decisões. Programa Mudar para Viver Melhor, a partir de agora no seu rádio. Muito bem, boa noite, muito boa noite. São 19 horas e 37 minutos do dia 24 de agosto de 2020, uma segunda-feira. E começa agora para toda a Tutóia e também para o Brasil e para o mundo, porque estamos também na internet para o Brasil e o mundo, né? O maravilhoso programa Mudar para Viver Melhor, né? Comigo, Sérgio Ramos. E esse programa tem o compromisso de trazer a melhor informação para que você possa refletir sobre as suas questões, sobre a relação que você tem com as coisas do seu mundo, né? E ter uma outra perspectiva e assim encontrar as melhores soluções para os seus problemas. Porque você sabe que quando nós estamos sem saída é porque nós não temos informação, né? Então nós sempre temos o cuidado de trazer aqui algo um insight, uma frase, alguma coisa que possibilite você ter uma outra visão de algum assunto, né? E hoje nós vamos falar de algumas coisas e hoje é segunda-feira, vamos fazer um balanço sobre a pandemia, sobre a Covid-19, que apesar desse estado aparentemente normal, as coisas não estão bem assim não, tá? As coisas estão acontecendo por aí. E vamos falar sobre isso e vamos também falar sobre algumas coisas que aconteceram no dia 24 de agosto no tempo, né? Então, esse programa, como ele preza pela boa informação, está em campanha contra a fake news, né? Porque a fake news ela é prejudicial para a tomada de decisão. Quando você toma uma decisão baseada numa informação errada, isso quer dizer que o resultado não será o que você previu, né? Então vai dar problemas. E outra coisa também, saiu uma pesquisa em 2017, na qual afirmou que mais da metade da população do Brasil, 55%, acredita que a internet é apenas o Facebook, ou enfim, as redes sociais, né? Na verdade não, a internet é muito mais que isso. As redes sociais são apenas algumas plataformas utilizadas na internet para disseminação de informação, para você trocar ideias. Então, e as redes sociais são os principais veículos de disseminação de notícia falsa. Então, quando você recebe ali aquela mensagem que seu primo, seu tio, no grupo da família, né, que você concorda com aquilo, mas você não sabe de onde é que veio, que são as chamadas informações apócrifas, porque não tem o nome do autor, não tem a data, não tem nada, você não conhece a pessoa, mas você ouve aquele negócio lá, ouve o áudio, ou assiste ao vídeo, ou lê a mensagem, e você acredita piamente que aquilo é verdade e passa para frente. Então você está sendo usado pelas pessoas que querem apenas desinformar, né? Então venha comigo para a gente combater essa corrente, né? Essa corrente que apenas atrasa o debate, dificulta o debate, o bom debate. Principalmente nós estamos em época de política, né? E as fake news são muito mais voltadas para esse campo aí de atividade tão importantes, né? Então, nós temos uma vinheta. Então vamos ouvir a nossa vinheta, né? De combate à fake news, e logo em seguida nós vamos iniciar então, propriamente dito, o nosso programa de hoje, tá bom? Fica comigo que nós vamos falar sobre bastante coisas que você vai gostar. Estamos apresentando o programa
News. A internet não é a sua rede social, Facebook, WhatsApp, etc. É muito maior que isso. Antes de compartilhar uma informação que você recebeu, verifique se é verdadeira. Pesquisando na internet, não compartilhe informações falsas. A vítima pode ser você. Se liga, uma campanha do programa Mudar para Viver Melhor. Adote essa mentalidade. Estamos de volta com o programa Mudar para Viver Melhor. A apresentação, Sérgio Ramos. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Mudar para Viver Melhor. Agora direto, hoje nós estamos ao vivo no rádio também, tá? Passamos aí um tempo sem vivo, estava fazendo o programa de casa, mas hoje estou aqui fazendo um teste e certamente eu acho que nós vamos voltar a fazer o programa ao vivo aqui, tanto para a internet quanto para o rádio. Certo? E lembrando que se você perdeu o programa, não tem problema nenhum, porque você pode achar todos os programas aqui no meu perfil do Facebook. Você pode também encontrar na nossa página no Facebook Mudar para Viver Melhor e também no nosso canal no YouTube, Sérgio Ramos, Mudar para Viver Melhor. Aí você aproveita, vai lá, se inscreve e assiste e compartilha aí os programas. Todo dia tem um vídeo novo para você ouvir e tirar suas próprias conclusões. Ok? Então vamos começar os trabalhos. Boa noite, Beto César, muito obrigado pela companhia. Muito bem, hoje são 24 de agosto e sempre nós trazemos aqui eventos que aconteceram nesse dia, né, para você ficar ligado aí. E é bom isso porque a gente resgata algumas coisas importantes que passam despercebido. Então, o objetivo dessas informações sobre o dia 24 de agosto no tempo é em função de você se interessar mais pelo assunto e procurar aí na internet, que não é o seu Facebook nem o seu WhatsApp, ok? Então, hoje é dia de São Bartolomeu Apóstolo. Então, se você é devoto de São Bartolomeu, hoje é o dia. Dia da Santa Joana Antida Toré, né? Hoje também é o dia dos artistas. Então, aqui a minha homenagem a esses... Aqui, em nome do Beto César, que é um artista, né? Um sambista lá da minha cidade anterior de Porto Velho. E, então, em nome do Beto César, eu homenageio a todos os artistas e os artistas de Tutóia. Também temos aqui a Verônica, temos aqui o Edson Bessa, tem o pessoal do folclore, enfim, o pessoal dos bumbais aqui do Mucunã, do Precioso, do Axote, né? Então, tem os músicos aqui também, e então hoje é um dia de homenagear. Os artistas fazem com que a nossa vida fique mais alegre, né? Se encha de cores, né? Se encha de cores, né? E por isso que é importante. Então, se você ouve as músicas, esse background que está tocando aí é de um artista, da Enya, né? Então, sem essas pessoas que nasceram com o dom, então desenvolveram aí umas técnicas de como é que fala, de musical, né, de compor, de cantar, interpretar, né? Então, isso faz com que a gente entenda melhor, né, os escritores, os atores, enfim. Se você se considera um artista, então sinta-se homenageado, né? Boa noite, meu amigo Paulinho Santana. Muito obrigado pela companhia e pelo elogio aí do novo cenário, né? Muito bem. Dia da infância, né? Hoje também é dia da infância. Temos um problema sério aí de abuso sexual infantil. Tivemos aí um caso essa semana muito triste, né, daquela moça, daquela garota de 10 anos que foi né, abusada pelo tio e teve que fazer o aborto, aquela confusão toda. Então é muito triste isso e realmente acontecem essas coisas. E o mais grave, infelizmente,
acontece muito, a maioria, né, a esmagadora maioria, são de pessoas próximas, né, como tio, avô, mais um caso de um avô. Então é muito triste tudo isso, e o Dia da Infância é a comemoração da data de hoje, foi criada pela Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, com o objetivo de refletir sobre as condições sociais, econômicas e educacionais das crianças no mundo e de superar as injustiças e dificuldades que ainda impedem o seu progresso no Brasil, né? Uma das preocupações é a responsabilidade de proporcionar às crianças espaços de vivência promovendo sua evolução, autonomia, linguagens próprias, identidades e hábitos alimentares. O Dia da Infância nos remete a pensar no desenvolvimento e transformação da criança, da infância para a adolescência. Essa é a fase que os pais, os adultos de modo geral, têm uma grande responsabilidade no processo de formação dos hábitos das crianças, principalmente os alimentares que serão mantidos por toda a vida, né? Estimular os bons hábitos da criança é função deles para que elas possam crescer saudáveis, com boa imunidade, com bom apetite e disposição, né? E é tão importante quanto uma dieta saudável são os hábitos de higiene bucal, essas coisas todas, mas principalmente as crianças precisam ser protegidas e não abusadas, né? É triste ter que falar isso ainda, né, em pleno século XXI, mas essa é uma realidade que não pode ser ignorada. Então, no dia 24 de agosto de 1941, entra no ar o primeiro programa noticioso do rádio brasileiro, né, o Repórter-Esso, né? Então, você pode ouvir aí no YouTube, né, trechos aí de como era o Repórter-Esso. Eu lembro do Repórter-Esso. Eu morava aqui em Tutóia, a gente ouvia muito rádio, né? Sempre gostei de rádio, porque eu ouvia rádio com o meu velho pai, Martinho Ramos, né? E aí a gente ouvia o Repórter-Esso. Então muito bacana. Também hoje marca a data do primeiro voo sem escalas dos Estados Unidos, né? De Los Angeles a Nova Jersey, né? Aliás, de Los Angeles a Newark, né? Foi a primeira mulher a fazer um voo sem escalas nos Estados Unidos, a Amélia Earhart, né? Então, se você gosta de conhecer essas pessoas, né? Essas pessoas que se entregam a ser as pioneiras, né? Os pioneiros, então tá aí um personagem interessante para você se espelhar, né? E conhecer a história da Amélia Earhart. Também entra no dia 24 de agosto de 1949, entra em vigor o tratado que cria a Organização do Tratado do Atlântico Norte, aliás, do Atlântico Norte e Sul, né? A OTAN é uma aliança militar internacional fundada em 1949. No contexto de sua fundação, ocorrida durante a Guerra Fria, né? Seu objetivo era estabelecer um pacto militar entre os países do Tratado do Atlântico Norte contra o avanço da influência socialista. Hoje em dia, com o fim da ameaça comunista, a OTAN se converteu em um organismo expansionista com vistas a garantir os interesses econômicos das nações membros ao redor do mundo. Então, hoje marca a nacional que ajuda aí a desenvolver os países e, mais importante, ajuda a manter a paz, né? Hoje, uma outra data histórica, hoje marca, né, no dia 24 de agosto de 1954, marca o suicídio do ex-presidente do Brasil, Getúlio Vargas, né, o ditador Getúlio Vargas, presidente do Brasil, que cometeu suicídio e, no lugar dele, assume aí a presidência da República, lá naquele ano de 1954, Café Filho, né, que foi o presidente da República. Também, hoje, dia 24
de agosto de 1981, Mark Chapman é condenado a 20 anos de prisão por assassinar John Lennon, né? É uma história muito interessante essa questão aqui do Mark Chapman, né? Então, hoje, a morte, na verdade, aconteceu no dia 8 de dezembro de 1980, né? Eu lembro perfeitamente dessa data, porque sempre gostei dos Beatles, né? E foi uma data muito triste de saber que esse cara tão, né, que fez a alegria de tantas pessoas, montou um dos grupos mais populares do mundo, tenha sido brutalmente assassinado. Agora, olha só, John Lennon, fundador e vocalista dos Beatles, teve uma morte trágica no dia 8 de dezembro, numa segunda-feira, que coincidiu com hoje, né? Cerca de 22 horas. O músico foi assassinado por Mark David Chapman quando chegava ao edifício Dakota, prédio no qual morava em Nova York o astro, né, o John Lennon. Foram 5 tiros e 4 acertaram o cantor. Mark David Chapman tinha 25 anos quando matou John Lennon. Ele nunca negou cometer o crime, mas alegou fazê-lo após ouvir vozes, né? A condição é recorrente e em transtornos mentais, mas ele nunca foi diagnosticado como perturbado mentalmente, né? Agora, olha só isso aqui. Mark Chapman era fã dos Beatles e considerava John Lennon um ídolo, mas tudo mudou quando ele começou a praticar a religião de forma séria. Após a mudança, ele passou a se denominar de cristão renascido e passou a odiar as letras dos Beatles como God quer dizer Deus. Na canção de 1970, o astro afirma não acreditar em Jesus ou na Bíblia e descreve Deus como um conceito, né? Horas antes do assassinato, Chapman encontrou Lennon, pediu um autógrafo no disco Double Fantasy, que tinha sido lançado naquele ano, 1980, já com a Yoko Ono, né? O encontro foi registrado por Paul Goresh, amigo do músico. Após conseguir a assinatura, o criminoso escondeu o álbum perto da guarita de segurança do prédio, apontou para o guarda-costas e para o porteiro John Lennon e teve aí, então, um disparo de 5 tiros. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é essa intolerância religiosa, né? Então, a pessoa entra ali naquela afunda ali naquele abismo e o mundo passa a ser uma ameaça para ele sai por aí fazendo o que não deve, né? Então, respeito todos os religiosos, mas eles não têm o direito de ser a régua do mundo. Cada um tem o direito de exercer suas religiões, mas que fique restrito lá a um ambiente adequado. Ok? Hoje também, no dia 24 de agosto de 1991, a Ucrânia declara-se independente da União Soviética, né? Isso tudo é decorrente ali da queda do Muro de Berlim de 1989 e quando começou, então, a derrocada da União Soviética, né? Então, os países que tinham sido ali dominados pela União Soviética, que não existe mais, hoje é a Rússia, né? Então, desde a semana passada que nós estamos falando sobre isso, né? Porque é importante acabar com esse negócio também. E acabou, né? No dia 24 de agosto de 1992, a CPI, que é a Comissão Mista, né? A Comissão Parlamentar Mista, que investigava corrupções e desvios no governo de Fernando Collor de Mello, né? Que chegou lá na presidência com a moral de acabar com todos os marajás e tudo aquele negócio todo, com a moral lá em cima, e ele foi deposto constitucionalmente, né, pela Constituição, claro, lá no Congresso Nacional, que é a Casa do Povo, e sofreu o processo de impeachment e foi retirado. Mas essa data marca ali, aponta as ligações do presidente com o ex-tesoureiro Paulo César Farias,
o famoso PC, né, que foi assassinado depois lá aqui no Nordeste. Em 24 de agosto de 1995, é lançado ao público na América do Norte o sistema operacional Microsoft Windows 95, né, pelo genial Bill Gates, que começou criando ali o MS-DOS, que ainda hoje funciona nos computadores, mas a revolução do sistema operacional Microsoft Windows é que ele tem essa cara que existe hoje. Ele virou gráfico, né? Você não precisa mais escrever os comandos, agora os ícones ali, então ficou muito mais fácil de lidar com os computadores, né? Tudo isso obra de um cara genial chamado Bill Gates. E não é à toa que ele foi por muitos anos uma das pessoas mais ricas do mundo, porque o que ele inventou, né, além do próprio de possibilitar que os computadores chegassem na sua casa, né, se tornassem portáteis em função do sistema operacional, ele também criou o próprio pacote Word, o pacote Windows, né, que vem o PowerPoint, o Word, o Excel e vários outros, o Access, né? Então revolucionou o Bill Gates. Então, praticamente todo mundo praticamente tem, nem que seja uma versão pirata, tem aí um produto do Bill Gates ou no seu celular ou no seu computador, né? Então, também hoje, né, na data do dia 24 de agosto de 1998, é testada no Reino Unido a primeira implantação humana de identificação por radiofrequência, a famosa RFID. Tecnológica aqui, que é bom que você que gosta de tecnologia, dá uma pesquisada nisso aí, cara. É a revolução que já está aí há muito tempo, desde 1998, mas no Brasil aí as coisas andam muito devagar, mas certamente estão precisando de profissionais que têm aí conhecimento sobre radiofrequência, né? E por que isso é importante? O sistema de identificação por radiofrequência pode atuar em diversas frentes que podem ir desde aplicações médicas e veterinárias até o uso para apagamento e substituição de códigos de barra. Então, a identificação por radiofrequência vai substituir o código de barras. Conheça agora algumas dessas aplicações de RFID. Pagamento pelo celular. Com identificação por radiofrequência, será possível realizar pagamentos via telefone celular. Através da identificação dos sinais, o seu banco receberá os dados de sua compra, descontando em sua conta bancária ou informando o valor em sua da próxima fatura. Esse sistema, na verdade, já existe em outros países e funciona através de um dispositivo de aproximadamente 3 milímetros. Então você aponta o celular para alguma coisa e aí é feita a transferência, feito o pagamento, né? Automático. Pagamento em trânsito. Em Singapura, o pagamento de pedágio via RFID já existe, né? Então, ao invés de você parar ali para comprar aquele negócio que atrasa a sua viagem, você vai fazer esse pagamento já automático, sem parar o carro. Controle de estoque, né? Então, como é que funciona hoje, né? Você vai no supermercado e você coloca as suas compras dentro do carrinho, aí você vai lá no caixa, você coloca todos os produtos em cima daquela mesinha lá e a caixa vai passando um por um ali, né? Além do código de barra. A radiofrequência não existe, não sei se existe no Brasil, né, mas já existe em outros lugares. Então, como é que funcionaria? Com etiquetas RFID presentes em todos os produtos através das ondas de rádio, seria possível ter um relato completo e preciso de tudo que está em estoque, evitando os erros e dispensando a necessidade de fazer balanços mensais demorados e manuais, né? Quer dizer, ajuda no estoque, então você vai passar com o carro inteiro sem tirar nada e
e já vai aparecer ali o valor da sua compra, e se você já tiver ali o celular, você já paga tudo isso. Então, é a tecnologia facilitando a vida da gente, né? Rastreamento de cargas, rastreamento de animais, né? Tudo isso, modalidades esportivas. Você que gosta de Fórmula 1 ou gosta de corrida de modo geral, né? Atletismo principalmente, né? Então, ali, uma das corridas mais tradicionais do Brasil, que é a corrida de São Silvestre, né? Então, 40 mil corredores. Como é que sabe quem é o primeiro, quem é o cara que chegou por último, o cara que chegou ali na posição 30 mil, né? Qual foi o tempo dele, qual foi a hora que ele chegou? Como é que sabe tudo isso? Através de um chip, né? Um chip que é colocado na camisa das pessoas, e aí tem um sistema que controla tudo isso, porque seria infinitamente impossível controlar o tempo de todas as pessoas participantes de um negócio desse, né? Então, você gosta de Fórmula 1, quem que está em primeiro, quem está em segundo ali, qual é a velocidade, isso tudo é feito via essa leitura por radioconferência, né? É um negócio fantástico. Aí tem aí a conspiração, né? Que o implante de seres humanos, né? Que você chip nas pessoas, e onde você vai tem um leitor, e todo mundo sabe quer dizer, é um negócio que é para facilitar a vida das pessoas, mas também pode acabar com a sua privacidade, enfim, né? Cada um tem gente aí para tudo quanto é jeito. Tem, enquanto uns pensam em desenvolver, cria-se uma tecnologia, tem alguém que cuida aí para facilitar a sua vida, né? a sua empresa, as suas coisas lá. Mas tem outros que também querem controlar as pessoas, né? E aí faz esse uso. Tem um filme chamado A Nova Lei de Steve Spielberg, né? De 2002. Então, se você quer saber como é que funcionaria essa questão em humanos, tem aí um filme para você ter uma ideia, né? Na película, o personagem, que é o ator Tom Cruise, entra em uma loja, torna-se alvo de várias propagandas relacionadas a ele, baseadas em informações sobre eles presentes em um banco de dados. Trazendo isso para a vida real, seria um caso claro de invasão de privacidade. Além disso, métodos como estes de prestação de informações podem ser também uma ferramenta de controle social por parte de governos, né? Empresas e empresários ao redor do mundo, inescrupulosos, claro. Desta forma, grupos se manifestam em sua insatisfação com uma guerra, ou então lutam por direitos sociais e humanos, poderão facilmente ser identificados e reprimidos, o que seria, além de espionagem, um duro golpe nas lutas democráticas. Nós estamos vendo isso aqui, né? Isso já existe aí, o governo federal está criando aí as fichas, os dossiês, que era feito na época da ditadura, né? Para saber quem são as pessoas que estão contra o governo. Quer dizer, é um negócio muito sério, né? Então, mas é bom você ver isso aí, porque você pode ser vítima disso também. Também hoje, no dia 24 de agosto de 2006, a União Astronômica Internacional redefine o termo planeta de tal forma que Plutão agora é considerado um planeta anão, né? Então isso criou muita polêmica, porque principalmente para os astrólogos, né? Já que Plutão não é mais planeta, como é que vai ficar ali os signos que são regidos por Plutão, né? Muito bacana. Então, dito isso, vamos aqui para os nossos comerciais. Obrigado, Kalina Silva, né, por estar aqui. Vamos aqui para os nossos comerciais e voltamos para fazer aqui um balanço da Covid-19 que continua entre nós, ok? Não sai daí.
menos. A internet não é a sua rede social, Facebook, WhatsApp, etc. É muito maior que isso. Antes de compartilhar uma informação que você recebeu, verifique se é verdadeira. Pesquisando na internet, não compartilhe informações falsas. A vítima pode ser você. Se liga, uma campanha do Mudar para Viver Melhor. Adote essa mentalidade. Estamos de volta com o programa Mudar para Viver Melhor. Mudar para Viver Melhor. A apresentação, Sérgio Ramos. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Mudar para Viver Melhor, aqui pela rádio do Nasmar FM 87,9. Muito bem, então vamos falar de Covid, né? Como é que está aí o caso de Covid pelo mundo? Vamos começar pelo mundo. Então, número de ontem, 23.309.597 pessoas foram contaminadas no mundo todo. E as mortes já passam de 800 mil óbitos. Então, 806.540. No Brasil, nos dados mais recentes, temos aí 3.610.000 casos, né? E mortes já passamos aí dos 114 mil acelerado. Passou de 100, já estamos aí em 114. É o segundo país com o número de mortes absolutos, né? No Maranhão temos aí 144.400 casos, com 3.352 mortes, né? Aqui na nossa cidade de Tutóia, segundo informações do dia 20, porque no site da Prefeitura não está atualizado até hoje, o dia 24, mas até o dia 20 está lá marcado 981 casos e, infelizmente, no dia 20, né, foram registradas 2 mortes, né? Então, agora que nós estávamos aí quase um mês sem nenhum óbito pelo coronavírus, tem agora, então, passou de 21 para 23 mortes, né? E eu, acompanhando aqui os dados da Prefeitura, eu fiz aqui uma média móvel de 7 dias, né? Então, vamos fazer aqui rapidinho como é que estão essas coisas. Então, na semana do dia 20 de julho a 26 de julho, nós tínhamos aí uma média de 6 casos, né, durante a semana, por dia, né? Então, chegou aí 43 casos. Na semana do dia 27 de julho a 2 de agosto, né, tivemos 14 casos. Então, a média foi para 2 pessoas por dia, né? Caiu bem. Já na semana seguinte, na semana do dia 3 de agosto a 9 de agosto, ela subiu para 31 casos e a média passou para 4,4. E esse número se repetiu na semana seguinte, na semana do dia 10 de agosto e até o dia 16. E nessa semana que passou agora, do dia 10 até o dia 16, né? Aliás, do dia 16, na verdade, do dia 16 até o dia 20, né? Até o dia 20, foram registrados 24 casos e a média caiu um pouquinho aí para 3 por dia durante a semana, essa última semana. Em compensação, tivemos 2 óbitos, né? Então, as coisas não estão fáceis. No Brasil, vamos aqui fazer rapidinho aqui uma geral. No total, 5 estados e o Distrito Federal apresentaram altas de mortes. Estados: Rio de Janeiro, Distrito Federal, Goiás, Tocantins e Bahia e Rio Grande do Norte. Então, esses 5 estados e o Distrito Federal apontam aí aumento o aumento de mortes. Então, está em alta. Em relação a sábado, dia 22, Santa Catarina e Piauí estavam com a média de óbitos em estabilidade e no domingo estavam caindo. Veja a situação dos estados, subindo, né? Eu já falei, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Brasília, Goiás, Tocantins, Bahia e Rio Grande do Norte. Os estados que estão estáveis, né, que não estão subindo nem descendo com a questão do número de mortes,
São 10 estados, né? Paraná, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Acre, Pará, Rondônia e Paraíba. Em queda, Santa Catarina, Mato Grosso, Amazonas, Amapá, Roraima, Alagoas, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Piauí e Sergipe, ou seja, 11 estados, né? Então tá aí o balanço e o número, e a média está ali muito próxima de 1.000, não baixou, então a pandemia aqui está do mesmo jeito, não teve alteração. O que está mudando aí é só a localização, né? E aí tem um estudo que fala que a mortalidade do coronavírus diminuiu com o aprendizado de novas práticas médicas, né? A partir de 5 meses, já indo para 6, já dá para ter aí uma experiência. Então, e mesmo assim, o número de mortes não cai por dia, está ali mantido em mais de 1.000 pessoas morrendo, né? Infelizmente. Então, foi feito um relatório publicado na revista Anestesia do mês passado, com dados de 24 estudos, com mais de 10.000 pacientes internados em UTIs na Ásia, Europa e América do Norte, aponta a redução da ordem de 1/3 da mortalidade entre março e maio, né, de 60% para 42%. Né? Isso lá na Europa, na América Latina. Aqui no Brasil essas coisas não estão ainda acontecendo como lá. Né? No Brasil, essa comparação das atuais taxas com as do início da pandemia ainda estão sendo ajustadas. Mais um projeto da AMIB, Associação de Medicina Intensiva Brasileira, que reúne dados de quase 42.000 pacientes em 617 UTIs brasileiras, mostrava até 12 de agosto um índice de mortalidade de 35% a 28%. Nas privadas e na rede pública, 50%. Então está morrendo mais gente na rede pública, né, no SUS, do que na rede privada. Né? É aquele negócio que o jornalista Renato Azevedo sempre diz. A Covid é uma doença que entrou no Brasil por ricos, né, mas quem está morrendo mesmo é pobre, porque as UTIs, outro dia o Bruno Covas, né, que é o prefeito de São Paulo, reconheceu a desigualdade também nessa área de medicina, que existe aí muito poucas UTIs para a maioria das pessoas no Brasil e tem muitas UTIs para uma minoria de quem pode pagar plano de saúde. Então, é muito triste isso ainda, né? Muito bem. Temos os estudos aqui, né? Ainda não tem não temos aí um remédio, né? Um remédio que você toma ali e sai como um anador para dor de cabeça, né? Não tem isso ainda. Tem aí 4 vacinas que estão sendo testadas no Brasil e vamos ver como é que vai ficar isso, né? Já se fala em janeiro. A Rússia está dizendo que tem uma. A comunidade científica está desconfiada porque a Rússia é uma ditadura e lá as informações são fechadas, né? Então é confiável, até porque pelo tempo, né, não tem tempo hábil para desenvolver uma vacina eficaz em tão pouco tempo, né? Então todas aí as previsões são para 2021, as mais otimistas são para janeiro. Mas o que o governador de São Paulo, João Dória, pelo menos, é que a partir de julho de 2021 teremos aí uma vacina, né? Muito bem. Então o Brasil tem menos mortos por 100.000 pessoas, né? Então, se você, em números absolutos, o Brasil é o segundo maior, só perde para os Estados Unidos. Mas se for pegar ali por 100.000 pessoas, ele está ali, para cada 100.000 pessoas morre um, né? Estaria aí deixa eu ver,
estaria aí ali no 21º lugar, né? Mas olha, as estatísticas, né? As estatísticas quando se refere à morte de pessoas, olha, se for uma por 100 mil, mas o Brasil é um país gigantesco, né? Um país de 220 milhões de pessoas, né? Então, mesmo assim, uma por 100 mil chega a ser um absurdo número de 114 mil e sem previsão ainda de baixar esse número, porque a Covid só está mudando de lugar, mas as mortes continuam mantendo ali a sua marca de mais de 1000, né? Então, a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, vê queda no contágio em regiões do Brasil, né? Não é do Brasil todo. Para a especialista da organização, a transmissão está desacelerando e as unidades de terapia intensiva estão menos pressionadas no país, né? A Organização Mundial de Saúde, OMS, afirmou ver tendência de estabilização ou queda no contágio do coronavírus, né, no Brasil. Nós estamos falando ali de mortes, agora estamos falando de contágio, né? Então, isso é bom. Se diminuir o contágio, então isso quer dizer que menos mortes pode acontecer no futuro. Então, o número de infecções detectadas por semana se estabilizou, a transmissão está desacelerando e as unidades de terapia intensiva estão menos pressionadas no país, afirmou o principal especialista da OMS, Mike Ryan, em entrevista coletiva em Genebra. Há uma tendência clara de queda em muitas partes do Brasil. Ryan, no entanto, pediu cautela pelo fato do Brasil ser um país continental e ter regiões ainda com aumentos de casos. O especialista ainda afirmou que a pandemia poderá estar sob controle em menos de 2 anos no mundo. Olha só. Então, a OMS está dizendo que em menos de 2 anos teríamos aí controle, né? Algum controle já com remédios, com a própria vacina fazendo efeito ali. Então, todo cuidado continua sendo pouco, né? Até porque nós temos a Covid está fazendo história, né? A semana passada, na segunda-feira, nós falamos que a própria Itália, a Finlândia, né, que tinha ali erradicado, né, e o próprio Coreia do Sul estavam lá envoltas com uma nova onda, né? A Itália, que foi um dos casos mais importantes, chegou a ser o epicentro do mundo, né? Então, a Itália, que estava muito bem ali, apesar da negação do presidente ali, principalmente o governador de Milão, o prefeito de Milão, que juntamente com negavam a pandemia, mas depois que acreditaram que o negócio é sério, fizeram ali a coisa certa, apertaram ali as medidas, né, de isolamento, passou mais de 2 meses em lockdown e estão abrindo ali gradativamente a economia, mas com a curva já em descendente. No Brasil não, está abrindo tudo isso, está abrindo a economia, está voltando à normalidade, como decretou ali o doutor Drauzio Varela, dizendo que as pessoas determinaram a volta à normalidade, né? Então, o certo é o seguinte, que a Itália, que foi um dos países mais atingidos no começo da pandemia, com mais de 250 mil infecções, de acordo com o anúncio do Ministério da Saúde nesse sábado, dia 22, a Itália registrou 1.071 novos casos de Covid nas últimas 24 horas. Trata-se da primeira vez em que a marca é ultrapassada desde meados de maio, quando no dia 12 daquele mês o país registrou 1.402 casos, né? A nação foi uma das mais atingidas no começo da pandemia, com mais de 250 mil casos, já falei, e hospitais superlotados, mas que conseguiu diminuir o número de contaminações e flexibilizou as medidas de isolamento. Então, esses novos surtos
após o controle do coronavírus, estão sendo vistos também em outros países. Então, isso é importante dizer aqui, porque países que estavam ali com essa questão mais ou menos controlada, agora estão voltando para a prancheta de novo. E o nosso país aqui, estamos aí nadando de braçada, né? Agora, olha só essa notícia importante. Por que você não deve arriscar? Ah, tudo bem, eu sou jovem, não sei o quê, então eu posso pegar pandemia, não posso pegar a Covid, que não vai fazer nenhum efeito em mim, né? Mas olha, foi feita uma pesquisa na Universidade de Oxford, que analisou 62 mil pacientes e identificou ansiedade, depressão e insônia no período de 3 meses após a infecção. Gilson Gomes, muito obrigado pela companhia. Então, chegaram à conclusão. Essa notícia saiu agora no dia 19 de agosto na Folha de São Paulo. Em cada 16 pacientes que tiveram a Covid, desenvolve algum tipo de transtorno mental dentro de 3 meses após a doença, né? O risco é 2 vezes maior para os que precisaram ser hospitalizados por conta da doença pelo novo coronavírus. As conclusões são de um estudo desenvolvido por pesquisadores da Universidade de Oxford, da Inglaterra, e publicado no domingo, dia 16, na plataforma científica de artigos Elsevier. A pesquisa ainda não foi submetida à revisão de outros pesquisadores, né? Muito bem. A OPAS e a OMS reforçaram a necessidade da adoção do pacote de medidas contra a Covid-19, que vai desde a testagem de casos até o uso de máscaras. A Covid levou a uma incidência maior de ansiedade, depressão, insônia e, de maneira mais rara, demência. Nesses casos, os transtornos foram revelados em até 3 meses após o contágio. Este risco é cerca de 2 vezes maior do que o esperado entre pacientes que foram hospitalizados, disse o pesquisador que chefiou o estudo britânico Maxime Tarquet. Para chegar às conclusões, os cientistas avaliaram 62 mil pessoas que se recuperaram do coronavírus. Isso quer dizer o seguinte, que você pegou, foi contaminado, venceu o coronavírus, mas mesmo assim você está correndo o risco de desenvolver algum distúrbio mental, é o que está dizendo aqui a pesquisa, né? Que, como foi falado, ainda não foi confirmado por outros estudos, mas é um estudo interessante, né? Então, que ajuda com certeza a você a criar aí mais seriedade com essa questão aí, porque, olha, a minha situação está assim, né? Então, você vê ali, hoje praticamente ninguém usa mais máscaras, né? Aqui, principalmente quando está no centro, né? Então, parece que os restaurantes estão lotados, essas coisas todas, mas eu tenho evitado essas coisas aí, porque eu não quero pegar esse vírus, viu? Então, todo cuidado é pouco. Eu praticamente não vou no centro, passo pelo centro, mas não vou praticamente, vou ali no supermercado fazer ali o essencial, mas não vou para o centro só. O que eu faço é sair ali nas praias, que não tem problema nenhum, são desertas inclusive, né? Muito bem, aí tem um outro estudo interessante, né, que foi feito em Hong Kong, na China. Cientistas de Hong Kong relatam casos de reinfecção de coronavírus por linhagens diferentes. Então, o que está acontecendo agora? Então, não é o mesmo vírus que contaminou da primeira vez, que está ali, que está reinfectando, vamos dizer assim, né? Esse caso de reinfecção nem seria tão apropriado, porque não é o mesmo tipo de vírus, mas uma segunda infecção, né? É um caso só, teve 2 infecções causadas por linhagens diferentes do coronavírus
em um intervalo de 4 meses, afirmam pesquisadores de Hong Kong. Esta é a primeira vez que cientistas comprovam um caso de reinfecção pelo coronavírus SARS-CoV-2, ao demonstrar que os vírus que causaram a primeira e a segunda infecção são diferentes. Os resultados foram divulgados nesta segunda-feira, dia 24, hoje, em uma declaração enviada à imprensa pela Universidade de Hong Kong. O artigo com o relato detalhado foi aceito para publicação na revista científica Clinical Infectious Diseases. Ainda assim, as informações disponíveis até agora precisam ser interpretadas com cautela, já que se trata do relato de apenas um caso. Mas quando é um caso, mas é um caso que pode, Maria do Carmo Mariúba, muito obrigado pela companhia. Mudamos de horário, agora vai ser a partir aqui das 19h30, direto aqui na Rádio para Tutóia e também pela internet, viu? Muito obrigado. Então, tem esse caso lá de reinfecção por outro tipo de vírus, Então, como fala aqui a matéria, precisa de cautela por se tratar de uma pessoa e também de cautela por ser uma nova linhagem que pode disseminar aí. O paciente é um homem de 33 anos de idade, morador de Hong Kong, com bom histórico de saúde. Ele, infectado pela segunda vez pelo novo coronavírus, 142 dias depois da primeira infecção, de acordo com o artigo. A primeira infecção foi sintomática, olha só que coisa, com manifestações típicas do Covid. O paciente apresentou febre, tosse, dor de cabeça por 3 dias. Ele foi internado no dia 29 de março e teve alta no dia 14 de abril. Depois que os sintomas haviam desaparecido e 2 testes do tipo PCR, que detecta o material genético do vírus do corpo, tiveram resultado negativo. Já a segunda infecção foi detectada no aeroporto de Hong Kong em 15 de agosto. Segundo o homem, retornava da Espanha depois de passar pelo Reino Unido. O paciente foi internado, mas permaneceu assintomático durante todo o período. Então, nesse estudo aí, nesse caso, a segunda infecção fez com que a pessoa não sentisse os sintomas. Agora, olha só que interessante. Então, tem um mito aqui no Brasil que a pessoa que já foi infectada, ela não desenvolve mais a doença. Mas isso não quer dizer que ela contraia novamente o vírus. Não quer dizer isso. Então, você pegou o vírus, você adoeceu, tudo mais, tudo ali e tal, e aí você venceu o coronavírus, tudo direitinho. Isso não impede se você, vamos supor, se você receber gotícula de uma pessoa infectada, você vai ter de novo os vírus. Você vai ficar ali infectado. Só que não vai manifestar, assintomático ali, como está falando aqui esse caso da China. Então é uma possibilidade. Não é porque você já pegou, que tem aí essa imunização, que não se sabe direito por quanto tempo, tem uns que falam 3 meses, tem outros que já estão colocando em dúvida esse prazo. Então, você está contaminando outras pessoas se você não tiver cuidado com isso, Então, não se sabe o que vai acontecer com a gente aqui. Porque aqui está tudo normal, Está assim. Mas as escolas, um indício de que está assim tão normal é que as escolas não foram autorizadas, principalmente para crianças, Falou-se ali, parece que Manaus já tinha liberado para algumas escolas, aqui em São Luís também, mas lá em São Paulo não aceitou, talvez em setembro. Parece que, se eu não me engano, o João Dória tinha dito que não haverá abertura de escolas esse ano, só em 2021.
os estádios continuam fechados, mas as academias estão abertas. Então é um negócio ali que não dá para entender direito, né? Não tem muita lógica não. Então a recomendação aqui é que, se você já pegou ou não pegou, se você já pegou, mas você está sujeito a adquirir o vírus novamente, então os seus cuidados é para não passar o vírus para alguém. E você que não pegou, que se cuide aí para não pegar, né? Porque é sempre o risco. Há um avanço, né, nos tratamentos, nas doenças, nas outras doenças, não é da Covid propriamente dita, é o combate ali a outras doenças, né? São os remédios que já combatem outras doenças, não é necessariamente a Covid, né? Então é isso, né? Aí fala-se que aqui tem a questão do rebanho, né? 20% das pessoas já foram infectadas, né? Mas aqui no Brasil não foram 25% ainda, e tomara que não seja, né? O certo é que tem aí né? Muito bem. Temos aqui perguntas e respostas, né? Então, olha só. Esse relato que eu acabei de falar, por exemplo, o relato do homem que foi infectado pela segunda vez com outro tipo de vírus, com uma outra linhagem do SARS-CoV-2, né? Então a pergunta é assim: o relato desse caso pode significar que uma possível reinfecção será mais branda do que a primeira? A resposta é sim. Para alguns autores do artigo, é provável que a segunda infecção do paciente de Hong Kong tenha sido assintomática devido a uma pequena quantidade de anticorpos residuais. Estudos têm mostrado que uma infecção pelo novo coronavírus produz células de memória imunológica em grande parte dos casos. Em grande parte dos casos, não são em todos. Assim, quando o vírus entra em contato com o corpo, novamente, o organismo consegue produzir defesas mais rapidamente para controlar o patógeno. Então, como é que você vai saber que você desenvolveu tudo isso e que numa próxima você vai estar bem? Então, a questão é não arriscar. Outra pergunta: o que significam linhagens diferentes? São versões diferentes do mesmo vírus por causa de mutações? Sim. Os vírus passam por diversas mutações. Um estudo publicado em julho na revista Cell mostrou que o novo coronavírus já apresenta várias mutações na proteína em forma de espinho, que reveste o que ele usa para infectar células humanas, né? Algumas dessas mutações estariam tornando o vírus ou resistente aos anticorpos neutralizantes conhecidos, né? Mais uma pergunta: o fato de uma pessoa ter sido contaminada 2 vezes com 2 versões do mesmo vírus pode significar que serão necessárias diferentes versões de uma futura vacina, assim como ocorre no caso da gripe, né? Sim, isso é preocupante, porque as vacinas estão aí avançadas, né? E com essa novidade aí de novo tipo de diferentes tipos de vírus, isso pode complicar, né? Olha só a complicação dessa descoberta. Então a resposta é sim, pode sim ter implicações de ter que ter vacinas adequadas para cada tipo de vírus desse, né? Os pesquisadores de Hong Kong afirmam que é possível que uma vacina contra o SARS-CoV-2 pode não proteger para o resto da vida. Assim, novas doses e atualizações poderiam ser necessárias. Os cientistas defendem que estudos com a vacina devem incluir pessoas que já tiveram a Covid-19, que a aplicação da imunização deve ser considerada para os ex-pacientes da doença também. E a última pergunta: nessa segunda infecção, o coronavírus é igualmente transmissível?
A pergunta é ainda não sabemos. A resposta ainda não sabemos. Então, mas pela lógica, né, se é uma doença contagiosa, é melhor não arriscar, né? Já temos o caso do SARS-CoV, que é altamente contagioso, e essa outra ali, não sei. Então, não tenho certeza de nada. Eu trouxe essas informações aqui para você refletir, né? Procurar, inclusive, aí na internet, não é na sua rede social, na internet mesmo. Aqui na Folha de São Paulo, por exemplo, tem essa matéria. E leia com mais cuidado e para você ficar mais, né, ali antenado com o que está acontecendo, né? Então, muito obrigado pela audiência, pela companhia. Estamos aqui, foi muito bacana, passou rápido aqui, o estúdio está muito legal, né? Parabéns aí a nossa diretora Cleudis Costa, né, pela melhoria aqui do nosso cenário, ficou muito bacana, foi até elogiado aí pelos nossos internautas, amigos internautas, né? Então, muito obrigado, tenham todos aí uma ótima noite de sono e amanhã estaremos aqui novamente ali às 17h30, né? 17h30, ok? Então, muito obrigado e até amanhã. Campanha contra fake news. A internet não é a sua rede social, Facebook, WhatsApp, etc. É muito maior que isso. Antes de compartilhar uma informação que você recebeu, verifique se é verdadeira. Pesquisando na internet, não compartilhe informações falsas. A vítima pode ser você. Se liga, uma campanha do programa Mudar para Viver Melhor. Adote essa mentalidade. Campanha contra... Você ouviu o programa Mudar para Viver Melhor com Sérgio Ramos pela Dunas Mar 87,9 FM.